como é que você entende isso, essa questão de, tipo, o que é que a pessoa precisa estudar primeiro, qual o conhecimento que ela precisa ter com a sua experiência para ir bem em concurso? Eu concordo com você 100%. Eu vejo muitos alunos focados na doutrina, na nota de rodapé, e eu bato muito nisso também. Não é isso que é a prova. Isso aí é mais ego, tanto para o candidato para falar, nossa, eu acertei essa questão, quanto para o examinador que fez essa questão, que muitas vezes acontece, que tem só no livro dele, tem uma teoria, que a teoria às vezes é conhecida, mas ele deu um nome diferente. E eu sempre falo, gente, não é isso que é a prova. O que que adianta você saber responder o nome da teoria e não saber responder o que que é ato administrativo, não saber diferenciar controle de constitucionalidade difuso de concentrado, o inquérito policial, não saber uma decisão recente que estava com repercussão geral. Então, é o arroz com feijão bem feito do concurseiro que aprova. Concordo. E às vezes você não precisa, essa é a questão, né? Tipo, vou aprofundar tudo. Na verdade, talvez, assim, você precise se aprofundar em alguns aspectos que têm relação com a sua carreira, ou aspectos que são muito exigidos em concurso e cobram um aprofundamento maior, como, por exemplo, você citou controle de constitucionalidade, ou aspectos, por exemplo, você saber diferenciar, tipo, aqui é muita jurisprudência, então é bom eu estar atento a esse material. Durante a sua trajetória, o que é que você percebeu, assim, de aspectos estratégicos de estudo que você foi percebendo durante a sua trajetória? Você pode me dizer, por exemplo, eu vou dar uns dois exemplos meus. Eu percebi que eu não resolvia muitas questões no começo e comecei a resolver muitas questões e analisar. Eu percebi que isso era uma falha. E percebi também que, tipo, existem assuntos mais importantes que eu preciso estudar mais, revisar mais vezes. Para você, o que é que você descobriu assim na sua trajetória? Questões foi essencial. Eu lembro que na época que eu prestava concurso, eu não lembro se tinha plataforma, eu acho que não. Então, eu comprava aqueles livros enormes com as questões comentadas. Eu E imprimia aí, no PCI concurso. e aí eu pegava, estudava a matéria e depois eu fazia as questões. Só que um grave erro que muitos cometem é, quanto mais questões eu fizer, eu vou aprender mais. Mas não, tem que fazer questão e tem que corrigir essa questão, tem que dar o feedback correto, porque senão, na hora que você pode ter errado a questão e na hora da prova cair uma questão semelhante, porque acontece muito e você errar porque você não corrigiu de forma correta, não deu feedback de forma correta no momento de estudar. E analisar também os temas, porque tem temas que caem com mais frequência, e ainda mais em bancas. E igual agora no último Enem, teve o Enem 1, depois teve o Enem de Manaus. O mesmo julgado caiu tanto em direito civil quanto em humanística. Então, o mesmo, ou seja, numa prova de meses, fazer essas análises é essencial, mas questões porque é uma forma também, ler lei é muito chato, ler lei, nossa, vou ficar lendo lei, decorando lei. Com questões, você lê a lei de uma forma que você interage com a questão, com a lei, fica um estudo menos maçante, mais interessante. Eu fazia muito assim, eu estudava, resolvia e analisava a questão e tudo que eu errei, que eu achava importante, eu ia lá e grifava no artigo. Se fosse alguma coisa doutrinária, eu ia lá e grifava nos meus materiais. Então, tudo era grifadinho porque eu depois queria revisar esses grifos, né? Quando chegava Eu, perto eu, da prova, como é que eu vou revisar tanto artigo de lei? É muita coisa. E eu fazia então, isso, eu fazia isso também, inclusive esses grifos eu usei para estudar nas 24 horas da prova oral. Foi o mesmo material, desde a fase objetiva até a fase oral. Claro que com o nosso direito a gente vai e atualiza, assim, coloca uma setinha, teve lei nova, teve um julgado do STF que julgou diferente do que estava vindo sendo decidido, mas esses grifos foram utilizados para revisar naquelas você 24 preferia horas. grifar ou fazer resumo? Não fazia resumo, preferia Eu grifar. preferia grifar, Tá. Então você, mas tipo, mas era eu assim, preferia como eu falei, tipo, como eu fazia, tipo, resolvia a questão, grifava, ou você, depois de um tempo, também ia pegando, não, isso aqui eu acho que é importante e grifava, ou não?
Não, eu grifava o que eu achava importante, mas grifar do jeito certo, porque não é grifar Hum. tudo, não, porque não é tudo que é importante, né? É depois de ler algumas vezes e entender, falar, não, isso aqui é importante, isso aqui não é importante, isso aqui já caiu várias vezes, isso aqui Hum. não tem necessidade. E resumos eu fazia em determinadas matérias muito específicas que eu tinha dificuldade. Vou dar um exemplo, empresarial eu tinha dificuldade. Então, a diferença de limitado e sociedade anônima. Eu pegava e fazia aquele resumão uma do lado da outra para eu saber o que que tinha de diferente entre os requisitos de uma e de outra. Mas nas matérias, no grosso, era os grifos, porque é mais rápido e é mais visual. O resumo, eu vejo as pessoas, não, ele é horrível. Não, não é que ele é horrível, mas ele é mais demorado, vai demorar para te dar mais resultados. Sim, é. Eu fiz resumo, mas eu não fazia de tudo. Eu fazia do que eu considerava mais importante. E mesmo assim eram palavras-chave. Eu ia colocando, organizando as palavras e como se fosse um esquema mesmo de classificações. Eu puxando a setinha, ia botando as informações principais. E em cima desse esqueleto eu ia anotando alguma coisa ou outra que eu achava relevante, caiu em questão. E aí eu ia para os grifos e ia para isso, ia para os grifos e ia para isso. Então eu posso dizer assim, que você fazia resumo onde tinha mais dificuldade, para poder aprender melhor. Você acha que fazer o resumo te dava uma capacidade de aprendizado e assimilação maior, apesar de mais lento? Eu acho que não. Hum. Mas como eu tinha a dificuldade de ter o contato com a matéria, de visualizar aquela matéria, eu achava assim, ah, eu vou escrever, então depois eu tenho que lembrar, e depois eu também fazia grifos nessa matéria. Então, eu fiz isso mais, foi em direito empresarial e direito tributário, meu cachorro tá aqui. Tranquilo. E direito Hum. tributário. Não, eu não consigo. Eu achava que era para me manter mais focada, porque como eu tinha já aquele ranço na matéria, então qualquer coisinha já me tirava do eixo para estudar. Quando a gente tem uma facilidade para estudar determinada matéria, é mais simples, né? Você quer estar ali. Não, eu quero aprender isso aqui, porque isso aqui é do meu dia a dia. Quando é uma matéria que você não atua, seja profissionalmente e seja porque você tem mais dificuldade, acaba que você fica postergando. Então, para eu me manter mais tempo nela, eu fazia esses resumos, mas eu fazia igual você também. Eu não fazia o resumo. Ah, eu pegava ali e ficava resumindo. Não, eu estudava. Depois que eu estudava, eu fazia um resumo ativo. Então, eu colocava tudo que eu lembrava que era mais importante. Nossa, isso aqui é importante. E aí depois eu ficava rememorando aquelas Como é que você informações, classificava essa importância para conforme caía na você? prova. Questões. A base era a prova. É tipo, Era. a Eu base das coisas que você anotava grifava, resumia com base em prova. com base em prova. É, eu Ó, também. a sociedade anônima cai muito aqui, limitada cai muito aqui. A lei de falências, pode Hum. ter certeza que vai cair. Então, é uma lei que você vai ter que dar ênfase. Questões nossa, Para mim é era a tudo. base. Eu vivia, eu imprimia, minha época era o que concurso não, era PCI concursos, então eu Ah, é, pegava então. PCI concursos, então eu imprimia por banca. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Assim, ó, os temas mais relevantes por bancas, porque tipo, quando eu fazia concurso, antes de ir para a área jurídica, eu pensei, eu não vou passar na área jurídica, eu vou fazer primeiro concurso para tribunal, porque na minha cabeça eu achava que era mais Mais fácil. fácil. Apesar de ser uma coisa um pouco estranha, assim, é mais fácil, mas uma concorrência altíssima que você precisa ter uma pontuação elevadíssima, um estresse, assim, muito grande Para para poder entrar. você para poder entrar, né? Tranquilo, assim, eu considerei os concursos quando eu fiz tribunais estaduais realmente mais fácil. Mas, assim, os que eu queria, que era, por exemplo, analista de TRE, meu Deus do céu, eu errei uma questão, foi a proporção 201, né? Então, tinha muita diferença. Então, eu pegava o PCI concurso, imprimia tudo da banca, não me incomodava muito com o nível da prova, porque com o tempo eu percebi que, por exemplo, as questões fáceis
de um concurso mais difícil estão lá nas provas de analista, de técnico, por incrível que pareça. Estavam lá, tipo, era o mais fácil, estavam lá, mais fácil, tranquilo.